Então a gente estava falando, né, sobre o Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Esse aqui é o último quadro do Tribunal Superior Eleitoral, dividido por partidos políticos. Então você vai ver qual é a sua legenda. Vamos supor, você é do PSL. PSL recebeu 199.442.419 reais para a eleição de 2020. Isso vai ser distribuído pelos diretórios estaduais e depois distribuído uma parte para os diretórios municipais, naqueles locais aonde, obviamente, houver candidaturas que possam ser viabilizadas, correto? Então veja um número, né? Um número considerável. Os partidos políticos receberam aí 2.034.000, arredondando, para a sua campanha eleitoral. Então aqui nesse slide eu trago os critérios fixados pelos partidos, né, aos seus candidatos. Então veja, ela dispõe a lei, né, essa lei 9.504, que é a lei que regra, a chamada lei eleitoral vigente, né, lá no seu artigo 16, ele vai dispor que a Comissão Executiva Nacional do Partido fixa os critérios então para a distribuição destes recursos. Já a resolução número 23.568 de 2018, ela vai trazer o seguinte lá no seu artigo 6º, que eu vou ler aqui para vocês. Os recursos ficarão à disposição do partido somente após a definição dos critérios para sua distribuição, os quais devem ser aprovados pela maioria absoluta dos seus membros. Então vocês têm que saber o seguinte: tem dinheiro sim no partido político. O partido político ele tem que destinar recursos para os candidatos. Obviamente que os partidos políticos, na sua maioria, eles reservam um contingente maior de recursos para as campanhas majoritárias, né? Campanha de prefeito e vice-prefeito, que são campanhas mais caras, certo? São campanhas mais caras. Se gasta mais numa eleição para prefeito do que numa eleição para vereador, correto? O que mais que eu vou trazer aqui para vocês? A prestação de contas. Então vejam, a prestação de contas, segundo a resolução 23.607 de 2019, ela vai definir então o emprego restrito às hipóteses previstas na legislação eleitoral. Então, de acordo com a resolução, pode ser aplicados, por exemplo, na confecção de material impresso para as campanhas, no aluguel de imóveis para ser usados como comitê de campanha, também em despesa de transporte, remuneração de equipe de trabalho e outras hipóteses previstas na norma. Por fim, ao prestar contas, os candidatos devem comprovar a aplicação dos recursos mediante apresentação de recibos, cheques, extratos bancários, contratos, entre outros. Veja, nós temos que ter a chamada conta de campanha. Então você vai ter que abrir uma conta de campanha. Qual é o melhor regramento? O melhor regramento é você abrir a conta de campanha, colocar o dinheiro na conta de campanha e fazer os pagamentos com cheque. Principalmente você que é candidato a vereador, por que isso? Porque é muito mais fácil de eu comprovar. Depois eu vou pegar o extrato da conta, eu vou ter a saída do dinheiro, eu vou ter a entrada do dinheiro, eu vou ter os cheques que eu paguei. E isso facilita e muito a prestação de contas. Por quê? Porque aqueles gastos que eu não consigo comprovar pode me gerar um problema futuro lá na minha prestação de contas. Todos os meus gastos, eles por lei, eles precisam ser comprovados. Então, eu tenho que ter claro isso na minha cabeça. Aquela coisa que se tinha antigamente, pegar um dinheiro, botar o dinheiro no bolso e sair por aí, pagando janta, pagando uma cerveja. Esse dinheiro do fundo de campanha ele não pode ser utilizado para isso. Correto? Ele é um dinheiro público. É um dinheiro destinado para o candidato fazer a sua campanha política. Correto? Então, sempre tenham isso muito claro, porque isso depois implica em uma punição severa
nos tribunais. Ah, isso não dá nada, a televisão aí está mostrando. Não é bem assim. Não é que não dá nada, é que demora, mas dá. Vocês podem perguntar aí na sua região, vocês podem perguntar ali no cartório eleitoral, quantos políticos são processados por malversação de dinheiro público, por não utilizar o dinheiro em suas campanhas eleitorais. Quantos políticos, já no transcorrer do seu mandato, perdem o mandato porque não conseguiram fazer uma prestação de contas adequada ou porque sofreram alguma ação no transcorrer da eleição em função de algum problema, de alguma ilegalidade cometida na sua campanha por não observância desses requisitos. Lembre-se, a justiça eleitoral ela está muito mais severa, a justiça eleitoral ela está muito mais aparelhada. Hoje existe todo um ordenamento jurídico legal extremamente duro, rígido, no sentido de tentar punir os candidatos que não obedecem esses requisitos. Correto? Porque você pode assumir, pode ser diplomado, você pode ser prefeito, você pode ser vereador e vai estar respondendo a alguma ação na justiça eleitoral. Correto? Então, muito cuidado, muita atenção com isso. Então, eu tenho um outro fator que é a chamada contribuição através de pessoas físicas para minha candidatura. Então, vejo, eu tenho que observar que os cidadãos que desejam contribuir para uma determinada candidatura, eles devem fazer por meio de transferência bancária, com a identificação do seu número de CPF, seja mediante depósito pessoal ou então financiamento coletivo na internet. Todas as doações com valor superior a R$ 1.064 só poderão ser realizados mediante transferência eletrônica entre as contas do doador e do candidato. Perceberam isso? Olha só, todas as doações de valor igual ou superior a R$ 1.064 somente poderão ser realizadas mediante transferência eletrônica entre as contas do doador e do candidato ou, obviamente, por meio de um cheque cruzado. Correto? Então o partido político ele deve identificar na internet os nomes e os números do CPF dos seus doadores com os respectivos valores recebidos. Que história é essa de internet? Sim, a prestação de contas agora, numa campanha eleitoral, ela não é mais feita tudo lá no final. Você tem que ir fazendo essa prestação de contas parcial, tá? Então tem que ter um cuidado também em relação a isso. Vai entrando recurso, de tempos em tempos, você tem que fazer a prestação de contas, né? E essa resolução, ela também estabelece um limite para as doações de pessoas físicas. Os eleitores podem doar aos candidatos da sua preferência valores que correspondam até 10% da renda bruta anual declarada à Receita Federal, considerado o ano calendário de 2019. Então, um amigo seu quer doar para a sua campanha. Como é que ele vai fazer esta doação para a campanha? Ele pode doar, no máximo, 10% da renda bruta anual declarada por ele à Receita Federal, considerado, então, o ano calendário de 2019. E esse limite de 10% não se aplica a doações estimáveis em dinheiro, né, que são relativos à utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador, desde que o valor estimado não ultrapasse R$ 40.000. Correto? Então, por exemplo, um amigo quer me emprestar um imóvel, certo? Vai fazer lá uma doação desse imóvel, do uso desse imóvel para minha campanha eleitoral. Esse valor ele tem que chegar até 40 mil. A norma ainda prevê que o candidato pode usar recursos próprios até o total
de 10% dos limites previstos para gastos de campanha no cargo que concorrer. Como assim? Em cada região, em cada cidade, nós vamos ter um valor para ser gasto na campanha eleitoral. Então você vai ver, você vai chegar lá na Justiça Eleitoral, partido político vai ver, bom, o vereador pode gastar na campanha até X. Bom, se ele pode gastar até X, eu, candidato, vou poder utilizar como recurso próprio da minha campanha até o total de 10%. Então vamos dizer que o limite seja 40 mil, eu posso tirar do meu bolso, para minha campanha eleitoral, R$4.000. Tá claro? Então preste muita atenção nisso aqui, porque isso aqui é primordial, né? Porque isso aqui é o beabá da arrecadação de campanha. É o dinheiro que você recebe do fundo, se é que você vai receber alguma coisa. Geralmente você recebe através de material, você não recebe através de dinheiro. A questão das doações das pessoas físicas, cuidar que toda doação acima de 1.064, ela precisa ser por cheque ou precisa ser por transferência bancária, tá? E a questão de quanto eu posso tirar do meu bolso para investir na campanha. Eu só posso tirar 10% do valor total do que eu posso gastar de acordo com a região que eu vou concorrer. Isso varia de cidade para cidade, esse valor.